Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Perícia Federal. Aqui você já sabe, ciência e justiça estão sempre em evidência, não é isso, Dani? É isso, Gustavo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Nós estamos aqui hoje com o perito criminal federal Ivo de Carvalho Peixinho e ele vai nos contar sobre a sua experiência na Interpol. É isso mesmo. Primeiramente, seja bem-vindo, né, Peixinho, aqui ao nosso podcast. E a primeira pergunta é: qual é a sua experiência? Como é que você começou na Polícia Federal? Conte um pouquinho aí pra gente e depois a gente introduz essa sua experiência na Interpol. Tá, eu sou perito de área 3, né, informática. Eu entrei na polícia em 2007 e, assim, por um acaso do destino, né, eu fui convidado para ficar na diretoria de tecnologia da informação pela minha bagagem, né, o perito de informática. Ele é um profissional muito requisitado na polícia pela expertise, né? Então, assim, se você olha o serviço público como um todo, tem muitos poucos cargos em que a pessoa tem que ter uma formação específica, né? Então, o perito de informática por informática ser uma coisa tão pervasiva na nossa vida, né, é um profissional que é muito requisitado. Então, eu fui lotado na diretoria de TI, que na época era coordenação, para cuidar da área de segurança da informação. E aí, em 2011, eu fui para a área de crimes cibernéticos, porque era uma coisa que eu gostava de fazer, né, e eu estou lá até hoje. Isso dentro da diretoria. Hoje, diretoria, na época, Ah, unidade. sim, Então, sim. assim, quando eu brinco que quando eu cheguei lá era tudo mato. E conta pra gente como que surgiu essa questão de ocupar um posto na Interpol. É o único posto que um perito criminal federal pode ocupar, que é nessa parte de informática? Como é? Então, o posto é interessante enxergar a diferença da visão dentro da polícia normativamente e para a Interpol. Então, para a polícia, eu sou um oficial de ligação, né? Então, os postos no exterior normalmente são as adjudâncias e os oficialatos. Então, hoje o perito não pode ocupar a adjudância, então a única opção é o oficialato, e o oficialato ele pode estar vinculado a uma embaixada ou ele pode estar vinculado a um organismo internacional. Então, por exemplo, existe oficialato na ICAO, que cuida da parte de aviação internacional, existe oficialato em outras organizações, existe esse oficialato na Interpol, né, que foi o cargo que eu busquei. Então, assim, normalmente a Interpol manda para os países a oferta dos cargos que estão disponíveis. A Interpol tem vagas que eles chamam de contratadas, que a Interpol contrata as pessoas, e as vagas seconded, né, que talvez a melhor tradução seriam cedidas, né, Sim. que a polícia cede um profissional por um tempo fixo para trabalhar na Interpol. Então, ocupei uma dessas vagas cedidas que foram ofertadas pela Interpol, e aí o país define, não, eu quero o Brasil tem interesse em ocupar essa posição e o candidato do Brasil é esse. E aí você vai participar de uma seleção com os outros países e se você for selecionado, você vai para ocupar aquela posição. Então, é basicamente um processo também que você passa por algumas etapas. Isso. Ele é longo, normalmente o processo todo pode levar de 1 ano a 1 ano e meio para acontecer. Caramba! E, Peixinho, quais foram as principais atividades que você desempenhou lá na Interpol? Tá, é interessante falar que assim, todos nós que vamos para a Interpol somos oficiais de ligação, mas a gente ocupa postos diferentes na hierarquia da Interpol. Então, no meu caso, eu fazia parte da diretoria de crimes cibernéticos da Interpol e eu era o chefe da unidade de inteligência cibernética da Interpol. Então, outros colegas que foram para a Interpol ocuparam outras posições dentro da hierarquia. E isso eu falo que é muito interessante porque nós fomos parte da Interpol. A Polícia Federal é parte da Interpol, ela Sim. representa a Interpol no Brasil. Então a gente tem a chance de ocupar posições no órgão e de uma certa forma, contribuir para o desenvolvimento do órgão. Claro. É isso que eu acho que é muito interessante. E você colocando dessa forma, o que você acha que você trouxe de volta com você, de bagagem, que você consegue aplicar ali dentro da Polícia Federal? Eu costumo brincar que trabalhar na Interpol é uma honra e um privilégio, né? Então, assim, você está num ambiente em que cada um é de um país, todos estão numa situação parecida com a sua, quer dizer, deixaram seus países de origem, estão lá numa situação, de certa maneira, vulnerável, né? Porque você tem um problema médico, você tem uma situação, não é o seu país, Sim. né? Numa situação de conflito, sei lá, você precisa de um litígio, um advogado, alguma coisa, não é o seu país. Então, existe uma tensão que acontece e eu acho que isso une
todo mundo que trabalha ali, porque todo mundo se enxerga com o mesmo problema. Então você começa a fazer amizades com pessoas do mundo inteiro e você cria uma relação de cumplicidade com essas pessoas. Fora você estar trabalhando numa organização que tem 196 países membros, né? A Interpol é maior que a ONU em termos de número de países, e você trabalha numa organização em prol de todos esses países. Então você tem a oportunidade de entender como funciona a polícia nesses países, de entender as dificuldades, de tentar ajudar de alguma forma, e a discrepância de capacidade, especialmente na área cibernética, né? É diferente de você pegar um país europeu e um país africano, a diferença de capacidade é muito grande, e você vê na pele, assim, inclusive olhando para o Brasil, né, quanto tem países que têm uma capacidade muito inferior à nossa, e o quanto eles precisam de ajuda para a gente tentar equilibrar esse jogo. A Dani perguntou o que você trouxe de volta para o Brasil, mas eu acredito que também com a sua experiência, eu queria perguntar o que você levou também do Brasil, da experiência brasileira, para a Interpol, porque eu acredito que conta também, né? Olha, eu sou suspeito para falar, mas assim, a mão de obra do Brasil na Interpol, ela é muito bem vista, né? Nós temos a categoria de peritos criminais, que é uma categoria altamente especializada, em que você vê, assim, a nossa capacidade é muito forte isso, né? Assim, a nossa capacidade, até pelo jeito que nós somos, as dificuldades que a gente tem aqui, né? A gente brinca assim, ah, não, o policial é forjado no fogo, porque assim, o recurso é escasso, né? A gente tem que se virar muitas vezes com pouco, a gente tem muito trabalho, pouca gente. Então, assim, você traz essa experiência para a Interpol e os outros países às vezes não estão acostumados àquilo, né? Às vezes a polícia de outro país é muito bem financiada, tem muitos policiais. Então, assim, a gente, pela dificuldade, a gente realmente assim consegue desenvolver um trabalho que é diferenciado. Fazendo uma limonada, de fato, ali. Perfeito. E essa questão de comunicação ali dentro, porque, como você falou, né, são 196 países membros e teve dificuldade, conflito, como é que você levou isso? Eu sei que a gente tem esse nosso jeito de também Sim. ser um pouco mais mediador. Me fala o que você achou disso por lá. Então, a Interpol tem 4 línguas oficiais, né? O inglês, o espanhol, o árabe e o francês, mas na prática todo mundo fala inglês. Sim. Então, assim, claro que às vezes é difícil entender algumas pessoas, né? Porque, tipo, um indiano falando inglês, um chinês falando inglês, às vezes é difícil, né? Até pela dificuldade que eles têm, a língua deles é muito Muito distante. diferente. Então a dificuldade para eles aprenderem aquela língua também é complicado, né? Mas assim, tem também essa coisa do lidar com as pessoas, né? Assim, no fundo, somos todos pessoas, né? Viemos de Claro. culturas diferentes. A Interpol hoje sofre um pouco, e é um pouco triste falar isso, da questão geopolítica, né? Então, a Interpol não expulsou de um país. E existem países hoje que entre si têm situações complicadas e eles são membros da Interpol, né? Isso gera situações, às vezes, complicadas, saias justas, né? Você vai fazer um evento de cyber, como a gente fez em 2023, você chama todos os países, aí uma delegação não quer conversar com a outra, e você tem aquelas coisas ali. E eu acho que é legal, assim, que eu fui assumir a inteligência, né? E é uma área muito sensível, né? Porque você está lidando com informação em todos os países, e eu fui muito bem aceito, talvez porque o Brasil é visto como um país neutro, Sim. né? Então, assim, eu tratava bem tanto com um lado quanto com o outro, né? E você tinha aqueles cuidados, lógico, né? De não expor as coisas, mas assim, foi muito positiva a experiência. É um país, vamos dizer, pacificador também, né? Diante do que você falou, Peixinho, quais foram os maiores desafios de integrar equipes, né? De integrar essas equipes internacionais com essas diferentes culturas, mas também com os diferentes sistemas de segurança? Quais são os maiores desafios que você acha dentro dessa experiência que você teve lá? Olha, na área de inteligência, o maior desafio sempre é confiança. E eu brinco que a gente confia em pessoas, a gente não confia em instituições, né? E dentro da polícia isso é muito claro para mim. Você vai num evento internacional, você conhece um policial, você conversa com ele, sei lá, vai no bar, toma uma cerveja, você cria uma relação. Sim. Essa relação, para ela virar uma relação institucional, é muito mais difícil, né? E esse é um problema que a gente ainda não conseguiu resolver. Como é que você transfere as relações pessoais
para as relações institucionais. E é um problema que a gente tem que resolver porque as pessoas vêm e vão, né? E aí como é que você, tipo, eu fui embora da área de inteligência, vai entrar outro, o outro vai ter que reconstruir as relações todas de novo, né? Então como é que a gente transfere isso? Isso é um problema em aberto que eu não tenho uma solução, né? E o fato de ser brasileiro me permitiu, de fato, transitar bem nessa questão, né? E hoje mesmo, as pessoas que trabalharam comigo, né? Eu chefiava 10 pessoas lá, eles me mandam foto. Pô, a gente se reuniu, a gente estava aqui num churrasco e tal, a gente lembrou de você e tal. Pô, isso é muito Que legal. legal. A gente não falou no início, mas o Peixinho foi para um posto em Singapura, que provavelmente, ele vai contar isso pra gente, é uma cultura muito diferente. Como é que foi a adaptação num lugar tão diferente? Você saiu daqui com a sua família? Como que foi isso? Tá, Singapura é um país cidade, né? E é uma coisa que é estranho pra gente, É. né? Você olha, o Brasil é tão grande, né? Mas é um país, assim, cosmopolita, né? Tem muita modernidade, tem muitos bons restaurantes, o custo de vida lá é alto, é um dos países mais caros do mundo, mas, né, você consegue encontrar as coisas, né? Então, assim, a gente brasileira é muito, eu sinto falta disso e daquilo e tal. Por exemplo, açaí tem em Singapura. Olha aí. É, eu achei, O açaí. eu achei um restaurante que tinha acarajé, olha que interessante. Mas, por exemplo, farinha não tinha. Eu ia perguntar isso. E a farinha? A farinha a gente trazia com as visitas. Tá ótimo também. Resolvia. Sim. Então, assim, a adaptação não é simples, mas também não é impossível. Então, meu filho estudou em escola pública lá. Eles têm o inglês como língua oficial, mas cada etnia que compõe Singapura fala sua língua materna. Então, a Singapura é composta de chineses, indianos e malaios. Então, na escola pública, a pessoa ela fala o idioma oficial e um dos 3 idiomas maternos. No caso do meu filho, ele teve que escolher um dos 3. Inicialmente, ele escolheu o chinês, mas ele não conseguiu acompanhar, né? Porque Muito chinês diferente, né? fala chinês em casa. É como a gente, né? A gente fala Sim. português em casa, a gente vai para a escola aprender a escrever em português, né? Então, para ele foi muito difícil. Depois de um tempo, eu consegui um documento que isentou ele dessa língua materna e ele tinha que escolher outras 3. Aí era japonês, alemão e francês. Aí eu tive que colocar ele num curso de francês e aí foi que Pelo menos é mais passou. próximo, sim. A comida é complicada, a comida deles é muito diferente, muito apimentada, e algumas coisas não são tão visual, que a gente fala que a gente come com os olhos, né? Claro. Visualmente não são do que a gente está acostumado a ver, né? Então, assim, a gente tem comidas daquela região que a gente tem acostumado a comer, tipo sushi, sashimi, comida indonésia, comida vietnamita, mas assim, ninguém ouve falar de comida de Singapura, Sim, pois né? Então, assim, por exemplo, um prato típico de Singapura é a laksa, que é uma sopa bem apimentada com frutos do mar e macarrão. E o chicken rice, que é um arroz com frango. Mas é diferente, porque eles tempero. cozinham frango no vapor, com a pele, e às vezes tem o osso também. Então, assim, para nós, a gente olha aquele prato e fala, pô, Bem branco, né? Não é exatamente o que eu imaginava, né? Então, assim, a gente se adapta, lógico, mas não tem um choque ali quando você chega. Fora que é muito quente. Calor, né? Muito quente. E úmido, né? E, Peixinho, você pode compartilhar com a gente um caso ou projeto marcante que desse trabalho lá? Então, uma coisa interessante na Interpol é que, como todo mundo, de certa forma, é expatriado, eles têm uma coisa que eles chamam do Comitê do Bar. Então, tem um grupo de servidores da Interpol que fazem festas todo mês dentro da Interpol e da cafeteria, e eles levam um equipamento de karaokê e levam bebida subsidiada. Então, você pode... E é o único momento em que você pode chamar alguém de fora para entrar no prédio da Interpol, porque quem mora em Singapura, tem muitos brasileiros que moram lá também, às vezes tem um sonho de conhecer a Interpol por E não pode? Não pode. Olha só. A não ser que você esteja numa visita oficial. Claro. Então, esses momentos era interessante você chamar pessoas para ir lá. E aí,
o pessoal começa a beber, a bebida é subsidiada, então é mais barato, porque beber em Singapura é muito caro. E o karaokê começa o pessoal a cantar em alemão, em francês, em árabe, não sei o que lá, e aquilo aproxima e é muito interessante. Assim, é coisas assim realmente que eu vou guardar para sempre. Você fez amigos ali? Que Fiz. legal. E eu achava que, pela questão cultural, a gente não seria capaz de fazer amigos. Pelas Mas- limitações, você diz assim, as diferenças. né, assim, são pessoas que vieram de culturas diferentes. A gente tem o calor humano do brasileiro, que às vezes outra cultura não tem. Então eu sempre imaginei assim, pô, a gente não vai encontrar o mesmo tipo de empatia, mas acontece. Então, assim, eu fiz amizade com um casal da Ucrânia que, poxa, eles numa situação muito triste, né, que eles fugiram da guerra e tal, e estão da Interpol, morando em Singapura, e a gente criou uma relação. Meu filho ficou amigo deles assim em um segundo, cara. Que Assim, legal. foi meu aniversário, eu chamei eles lá para uma festa, e eles se olharam e ficaram melhores amigos. Assim, aquilo para mim assim não tem preço. Muito legal. E o que você achou de mais curioso? Assim, com tanta gente diferente e países que não se conversam, ali dentro, no ambiente de trabalho, o que você achou curioso, assim, que você poderia narrar e contar pra gente? Tá, é um ambiente competitivo, em certa medida, porque cada um quer mostrar o seu país, cada um quer, né, influenciar de alguma forma, então existe uma competição ali, né, e as pessoas contratadas também têm um espírito competitivo porque elas querem se manter no emprego, né? Hoje a Interpol não tem contrato vitalício mais, só ela tinha no início. Então hoje os contratos são de 3 anos. Então a pessoa ela é avaliada, ela tem o negócio do KPI, né, Key Performance Indicators. Então, o contratado ele tem que mostrar serviço para continuar na Interpol, né? Então, é um ambiente que é, em geral, competitivo, mas que as pessoas criam relações, né? Às vezes você tem alguns grupos, por exemplo, os falantes de espanhol se juntam e às vezes vão conversar espanhol, né? Então, assim, você tem, assim, algum tipo de vamos dizer assim, panelinhas, Panelinhas, aham. mas tá todo mundo no mesmo barco de uma certa forma também. Ô, Peixinho, e como você enxerga o papel, né, da Interpol no futuro diante desse crescimento de crimes digitais, já que você é dessa área de crimes cibernéticos? Então, uma coisa que eu notei indo para a Interpol foi que essa área cibernética ela está muito influenciada pela geopolítica, né? Especialmente pela guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Pela guerra agora de Israel com a Palestina. Então, assim, porque hoje você não tem mais guerra cinética somente. A guerra cinética ela vai junto com a guerra cibernética. Então, ela é um. E o pessoal das Forças Armadas já falava isso, que é uma das fronteiras da guerra, né? Então, você tem a guerra no mar, a guerra no ar, a guerra na terra e a guerra cibernética, vai tudo junto, né? Então, isso gerou um ambiente de desconfiança muito grande. Então, quando você fala em cooperação de força policial, algumas polícias ficam de fora por conta dessas questões geopolíticas. Só que a Interpol tem 100 anos. A Interpol viveu a Primeira Guerra, a Interpol viveu a Segunda Guerra, então a gente tem que pensar no longo prazo. Então esses conflitos em algum momento vão cessar e esses países vão voltar a cooperar. E a Interpol é a única entidade que é global, né? A gente fala muito em Europol, em Ameripol, mas são iniciativas regionais. A Interpol é a única entidade que é realmente global. Então, assim, olhando para o longo prazo, eu acho que o papel da Interpol nessa área é fundamental. E o que a perícia criminal federal ganha com essa sua experiência? O que você acha que realmente isso é uma chancela ali que pode ser proveitoso para a Então, perícia criminal federal? eu enxergo isso como uma troca, né? Então, assim, por exemplo, tem países que financiam projetos na Interpol. Então, por exemplo, lá no crime cibernético, o Reino Unido financia alguns projetos, a Alemanha financia alguns projetos, os Estados Unidos financiam alguns projetos. O Brasil não tem essa capacidade de financiar a Interpol, né? Então, o Brasil financia a Interpol oferecendo mão de obra especializada. Então, é uma troca. Então, isso valoriza o Brasil como país membro da Interpol, né? Agora a gente tem uma situação que é única, que o Brasil ocupa a Secretaria-Geral da Interpol, que é o cargo mais alto que a Interpol tem,
né? E isso, só 6 países ocuparam a Secretaria-Geral em 100 anos. Então, o Brasil está nesse clube de 6 países. Isso é Uhum. muito importante. E a gente ir para a Interpol, primeiro, a gente ganha esse conhecimento das outras polícias. Então, o que eu trouxe de volta de bagagem de conhecimento é muito relevante. E tá, por exemplo, agora está tendo um encontro de perícia de informática, está dividindo esse conhecimento, né? Ou falar na plenária amanhã sobre a minha experiência. Eu acho que isso não tem preço, né? E a gente também deixa uma marca, né? Porque o Brasil é visto, não, pô, os caras que vêm do Brasil são muito bons. E a gente quer continuar recebendo brasileiros. Muito legal. O brasileiro é muito bom também, né? Então, a gente tem o Parte. a gente tem um complexo de vira-lata incrustado em nós, mas assim, você vai para um lugar desses, você vê pessoas do mundo inteiro. Tem uma hora que você olha e fala, poxa, eu sou tão bom quanto essas pessoas. Legal. Exatamente. Eu não preciso me diminuir, entendeu? É isso. Qual mensagem você deixaria, né, para quem está nos ouvindo ou quem está nos assistindo sobre a importância dessa cooperação internacional mesmo no combate ao crime? Então, o crime, especialmente o cibernético, né, mas a gente tem outras formas, ele é transnacional pela natureza, né? A internet não tem fronteira, né? As fronteiras são linhas que a gente resolveu traçar no mundo, sei lá, porque passava um rio ou porque alguém achou bonito traçar uma linha naquele lugar, mas o mundo não tem fronteira, né? Então, assim, a gente está discutindo, por exemplo, mudança climática, o país polui e afeta todos os outros. Então, não adianta a gente ficar pensando no mundo como pedacinhos de terra que, por acaso, aconteceu uma situação histórica e virou um país. A gente tem que pensar no mundo como de uma forma ampla, né? E os problemas muitas vezes se repetem. Uma coisa que eu via muito na Interpol é, apareceu um modelo de crime novo, sei lá, no Vietnã. Aí, de repente, você vê a mesma coisa na China, a mesma coisa no Brasil. Quer dizer, os criminosos estão cooperando, né? Nós temos que cooperar também. É É verdade. isso. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, por compartilhar essa experiência, né, Peixinho? Eu adorei. Obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Perícia Federal. Nos acompanhe em nosso canal e nas redes sociais. Até a próxima, pessoal. Eu sou Daniele Ramos, meu colega Gustavo Azevedo e os trabalhos técnicos são de Charles Gomes.